Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre parte do livro de Neemias. Eu acho que a gente vai poder aprender várias coisas. A gente sabe que os relatos da Bíblia ainda hoje nos ensinam. Então, a gente vai analisar o livro, né? A parte do livro e retirar observações que podem nos ajudar a tomar decisões. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber quais atitudes Neemias tomou perante os desafios que ele teve e os inimigos que se levantaram contra ele. Bom, deixa eu falar uma coisa primeiro, né? Eu já ia falar quem era Neemias, mas aí eu quero dizer de novo e sempre que o que é a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também em 2 Timóteo 3,16 fala que a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, redarguir é questionar, para corrigir, instruir na justiça. Bom, então, quem foi Neemias? Neemias foi um homem judeu, piedoso, viveu no período do século V antes de Cristo, naquele período quase que imediatamente pós o exílio. O exílio é o quê? É quando Nabucodonosor, em 586, no século VI, né, levou o povo cativo para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. Depois veio o decreto do rei Ciro, dando permissão para eles voltarem. E aí, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Então, é datado mais ou menos que ele viveu aproximadamente entre os anos 490 e 430. Ele é conhecido principalmente por sua liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém, após o retorno, né, do exílio na Babilônia. Ele foi governador de Judá, nomeado, né, pelo próprio rei Artaxerxes, e supervisionou a reconstrução das muralhas da cidade, mesmo diante das oposições. E é isso que a gente vai ver, assim, detalhes, né? Ele era um homem habilidoso, confiava em Deus e estava sempre em contato com o Senhor para tomar as melhores decisões. Ele enfrentou esses desafios com coragem, perseverança, e até hoje ele inspira o povo judeu. Bom, então nós já vamos começar lá no capítulo 1 do livro de Neemias. O que a gente pode tirar? Eu vou numerar, falar aqui, né, dando a indicação do primeiro ponto. Neemias se preocupava com o destino dos seus irmãos. Por quê? Porque já no verso 1 vai falar que ele perguntou para os judeus, seus amigos, seus conhecidos, como é que estava a situação de Jerusalém. Ele estava lá ainda no exílio, ele não tinha voltado. Então, e ele ficou sabendo que a situação estava muito ruim. Vou ler aqui o capítulo 1, verso 3, que diz assim: os judeus têm passado por grande sofrimento e humilhação. Quando ele ouviu isso, está lá no verso 4, ele sentou e chorou. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vou citar essa primeira oração dele. Ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos.
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha, se a gente poderia falar horas sobre esses dois versos, porque aqui está uma das bases para orar, fazer confissão de pecados pelos filhos de Israel ou por qualquer outra pessoa. É lícito. Você não vai... Bom, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas veja que ele orou, ele confessou o pecado dele e do povo dele, ele admitiu, e ele não só orou, mas ele tomou uma atitude. Então, a oração, ela sempre deve ser acompanhada de uma atitude que demonstre a sua confiança nessa oração, a sua confiança em Deus. Veja aqui que a primeira coisa que ele fez, ele já admitiu, ele já se rendeu ao Senhor, porque ele falou: ah, Senhor Deus dos céus e da terra, Deus grande e terrível. E a confiança dele, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Então não é só dizer que ama, guardar os mandamentos é agir, é fazer, é seguir o que está escrito na Bíblia sobre o que é, né? Seguir a Bíblia toda para a gente conhecer como é que a gente pode agradar a Deus. Em segundo lugar, quando ele orou, pedindo perdão e confessando os pecados dos antepassados, de quem, né, cometeu, né, do povo dele os pecados, mesmo que ele não soubesse o nome. Ele não fala genericamente: ah, Senhor, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Não, ele dá nome, ele identifica os pecados. Isso é uma etapa importante de nossa oração, porque a gente vai exaltar a Deus, colocar nossa causa. E aqui, no verso 7 do capítulo 1, fala assim: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenas a Moisés, teu servo. Então, ele deu nome, ele não falou genericamente. Então, é muito importante essa etapa, você identificar, dar nome ao problema, sabe? Bom, em terceiro lugar, ele lembra da promessa e transmite a promessa para os outros. Ele não só lembrou para ele compartilhou. Porque o quê? Olha só, você vai falar: não, nós pecamos, nós estamos arruinados. Aí, não, você não vai pensar isso. Por quê? É importante confessar, é importante pedir perdão, arrepender. Mas eu imagino aqui que ele já conhece o ser humano. O que é que ele faz? A pessoa pode ficar deprimida, pode ficar: nossa, não tem saída para mim. Aí o que é que ele faz em seguida? Ele lembra da promessa. E a promessa é o quê? Está no verso 9. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Então, não importa o tamanho do seu pecado, não importa onde você esteja, Deus tem a promessa de te trazer de volta, de te acolher. Então, o Neemias, ele fez isso. Ele afirmou a identidade do povo, falando assim: olha, Senhor, lembra-te, eles são teus servos, o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua mão forte. E ele orou ao Senhor, é o quinto ponto, ele está sempre orando. Ah, Senhor Deus, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, que situação é essa? Neemias conversou com os amigos, os conhecidos, ficou sabendo que a situação em Jerusalém estava horrível. Ele orou, ele era copeiro do rei, quer dizer,
Copeiro, você vai pensar, isso é um cargo subalterno, mas era um cargo de confiança. Ele ousou, ele não se intimidou, porque ele é o que experimentava o vinho, porque o rei tinha medo de ser envenenado, então ele tinha lá o copeiro. Imagina, um rei de um império, aqui é o Império Persa, como que ia fazer? Eles têm os seus provadores. Então, ele orou e decidiu falar com o rei. E ele se achegou diante do rei. Só que ele estava triste, porque lembra que falou lá que ele orou, jejuou, se lamentou durante dias pela situação? Ou seja, ele não foi insensível ao que estava acontecendo com o seu povo. Então aqui está dando uma dica, nós não podemos nos alienar daquilo que está acontecendo e olhar só para a gente e não se importar com nada. A palavra de Deus mostra como é importante a gente se sensibilizar com o outro. E aí ele estava triste, mas ele ficou preocupado, porque o rei falou, uai, eu nunca te vi triste, por que você está triste? E isso seria um pecado mortal, né? Você chegar diante do rei triste, mas aí ele não temeu. Ele, apesar da tristeza, ele continuou servindo o rei, a fazer aquilo que ele fazia, até que surgisse a oportunidade de falar com o rei. E ele conversou com o rei. Então, já no capítulo 2, ele, no verso 1, diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. É o que eu falei, né? Ele estava triste pela situação que estava acontecendo lá, e ele, então, né, ele orou a Deus. E então, ele ousou falar com o rei. O rei então pergunta para ele o que ele gostaria de pedir. Ele ora a Deus dos céus e respondeu ao rei. Então, o rei perguntou para ele, quanto tempo? O pedido dele foi o quê? Eu não falei, né? Desculpa. O pedido dele foi para deixar ele ir na terra dele. Aí o rei perguntou, quanto tempo? Ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia o tempo e deu a resposta certa na hora. E o tempo, eu imagino, como que ele sabia? Nos dias, lembra que ele ficou orando, jejuando, lamentando e clamando? Ele já deve ter imaginado um plano e saber onde ele estava, quanto tempo demorava a chegar até lá, o que ele planejava fazer. Então ele ficou pensando nas alternativas, no que fazer. E certamente ele deu uma boa resposta, porque o rei concordou. Se fosse uma coisa absurda, certamente o rei não ia concordar. Então, outra coisa, então ele chega, ousa falar com o rei, pede para ir para Judá, o rei perguntou quanto tempo, ele falou, o rei concordou, e ele vai tendo aquele diálogo. E olha, o 10º fato, né? Ele sabia o funcionamento das coisas, ele sabia das regras. Então, ele solicitou documentos necessários para atender a burocracia da época, para que ele pudesse ultrapassar as fronteiras. Então, ele já tinha planejado. Ele também pediu o material necessário. Ele tinha planejado pensando que quais recursos ele precisaria. Aí eu vou entrar com um detalhe, vamos dizer assim, que é uma técnica assim, fácil da gente solucionar problema ou identificar, é aqueles 3 Ws e 2 H. Infelizmente está lá no inglês, mas o que é o what, quando, que é o when, onde o e depois os 2 H. É como e quanto custa. Ele preparou resposta para tudo isso. O que ele pediu diante do rei? Licença para sair. Ele disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então ele não ia lá só visitar, ele já tinha
um projeto, um plano. Eu quero reedificar os muros, porque os conhecidos dele disseram que o muro estava destruído. Quando? A data de ir e de vir. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Então estava já dentro do planejamento dele o que ele ia fazer. Ele já tinha as respostas. Aonde? Para Judá, em Jerusalém. Então, o verso 2:5, né, que a gente leu ali em cima, é enviar para onde? A Judá, e a capital era Jerusalém, né? Como? Quanto custa? Então, ele sabia da burocracia, como eu acabei de falar, e então ele pediu cartas de passagem. No verso 7 disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Eu costumo dizer, você tem um sonho, tem um projeto, comece a agir como se ele fosse acontecer. Então, se eu pudesse, todo ano eu ia a Jerusalém. Tem até uma frase que fala assim, Hashanah Abá Berushalai, o ano que vem em Jerusalém. Agora, posso ter os recursos, pode faltar tempo, recurso, mas o quê? O meu passaporte está sempre em dia, todas as condições necessárias para Deus fazer o milagre, eu faço. Por quê? Se Deus resolver fazer o milagre para você, te dar o dinheiro aí, se você não tem passaporte, você não vai. Então, essas questões práticas, como a gente tem que pensar quanto custa, para onde eu quero, o que eu quero, quando. Isso tudo você tem que planejar para qualquer coisa que você quer, para qualquer desejo, qualquer projeto. A gente tem que dar corpo ao projeto. E aí ele pede também, quando fala esse quanto custa, no verso 8, ele mandou uma carta, ele pediu uma carta também para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então ele sabia o que ele tinha que gastar, o que ele precisava. Ele pediu a madeira, porque ele já estava, eu vou reconstruir os muros, eu preciso de quê? Eu preciso de pedra, eu preciso de madeira para as portas. Ele já sabia. Então, para que serve? Para a gente ser mais prático na vida. Não pedir uma coisa e, vamos dizer, achar que automaticamente essa coisa vai acontecer. Não, você deve planejar, você deve identificar quais passos, o que fazer. Né? Então, isso o Neemias fez. Bom, agora chegando em Jerusalém, o que ele fez? Ele foi com o mandato do rei, com a autorização do rei. Aí o que faz? Ele saiu discretamente, não contou a ninguém o plano dele, não fez nada para chamar atenção. Isso está no verso 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então, você tem um projeto, tem um plano, você não precisa também de sair anunciando a todo mundo antes, né? De você analisar bem, planejar bem. Quer dizer, não existe, na verdade, uma regra genérica para toda situação. Por isso que a gente tem que caminhar com Deus dia a dia, porque para cada situação há uma solução. A solução não é genérica, mas a gente quer isso. Até o cérebro diz que gosta de rotina, porque aí ele já busca, né, um conhecimento que ele teve prévio. Mas com Deus você precisa de estar diariamente buscando, orando, porque uma solução para um problema semelhante não é a mesma. Então a gente vai ver aqui, ele então não saiu anunciando. Agora, de repente, pode ter um caso que Deus te manda compartilhar com fulano, porque está escrito, na multidão de conselhos é sabedoria, mas primeiramente você deve ser discreto, como foi Neemias aqui. A gente está falando de conselhos, de como a gente pode aprender com o que Neemias fez.
A gente já viu aqui 13 dicas, né, do que ele fez. A 14ª é, ele montou uma equipe para realizar o plano. Qual era o plano? Reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele sabia que não era uma obra solitária, ele precisaria das pessoas. Então, ele ele montou a equipe. E ele disse, no verso 17 do capítulo 2, então lhes disse, bem vedes vós a miséria que estamos. Então volta aquele primeiro princípio, que ele era atento ao que estava acontecendo, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio, uma vergonha, né, para todo mundo que passasse. Essa era a grande Jerusalém, agora toda queimada. Então, ele montou uma equipe, sabia que não era sozinho. E outra coisa, ele expôs o plano, o projeto, e a equipe concordou. Eles disseram, sim, vamos começar a reconstrução. Então, ele tinha capacidade de convencimento, de mostrar, ele tinha plano, projeto, não era uma coisa assim ao léu. Então, você precisa de substanciar, do seu projeto, ter elementos que o tornem convincente, possível. Ainda que Deus faz o impossível, mas você tem que começar pelo possível, daquilo que está nas suas mãos fazer. Então, ele chamou a equipe, convenceu a equipe e eles concordaram. Aí o quê? O que acontece quando você tem um plano, mesmo que você não saia avisando, de um modo geral, pessoas vão se levantar contra. Então, os inimigos começaram a se manifestar. Lá no verso 19 está assim, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então, você vê que todas essas pessoas citadas aqui, nenhuma era judia. E eles logo se levantaram. O quê? Alguém está desejando o bem de Jerusalém? Alguém está querendo destruir? Não aceitamos isso. Mas Neemias não se intimidou. Ele respondeu demonstrando confiança e estabeleceu limites. Não fez parceria com eles. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer, mas nesse caso específico, ele orou e Deus falou para ele, olha, não faça parceria com esses inimigos. Então, você não tem que se vingar do inimigo, mas não quer dizer que você tem que se aliar a ele. Olha o que o verso 19 diz. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E aí, tem todo o capítulo 3 que faz a distribuição do trabalho para a reconstrução das portas, dos muros, fechamento das brechas, com os reparos necessários. Já vamos por capítulo 4, que já é a oposição à reconstrução. Ali os inimigos, né, começaram a zombar, mas agora eles partiram para atacar, para destruir o que eles estavam fazendo, porque eles já partiram do plano, já distribuíram os trabalhos, já estavam executando a reconstrução dos muros. Então, no verso 1 do capítulo 4 diz, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Isso é uma condição que pode acontecer, né? Você levantar inimigos contra os seus projetos, seus planos. Mas Neemias estava atento aos fatos, ficou sabendo dos planos do inimigo e orou a Deus. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E outra coisa, os inimigos fizeram aliança entre si para causar confusão e atacar Jerusalém. Aí o que Neemias fez? Desculpe. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa dos planos, projetos do inimigo. Então,
Eles oraram e fizeram o quê? Colocaram guardas para proteger do ataque. Então, a oração, né? A gente costuma dizer, oração. Você vai orar, mas vai agir. Então, eles planejaram atacar e destruir os muros que estavam na altura que estava reconstruído. Mas aí o Neemias era bem relacionado também. Os judeus que moravam perto dos inimigos avisaram a Neemias do plano deles. Então, ele fez o quê? Não ficou só chorando e nem foi vingar deles, nem foi destruir e atacar eles. Ele ficou com foco no seu projeto. Ele não desviou para vingar daqueles inimigos. Então, ele posicionou o povo, famílias armados de espadas e lanças no percurso do muro. E ele exorta o povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, aqui, olha só, que incrível. Ele está falando, você não tem que lutar só por você. Ele tá dando um decreto contra o egoísmo, contra a pessoa só pensar nela. Ele falou, lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, desde o começo, ele está pensando no povo, ele está pensando no estado de como estão as pessoas, que a gente não deve se alienar, a gente deve orar e também tomar atitude. O que é que eu posso fazer? Mas, então, os judeus que moravam perto desses inimigos contou para o Neemias os planos de destruição. E quando os inimigos souberam que que o Neemias já sabia do plano e que esse plano então foi frustrado, nós voltamos ao trabalho, porque acabou esse momento não totalmente paralisando, mas dificultando o trabalho. E eles, o quê? Oraram, mas se organizaram de maneira a fazer o trabalho e a se defender. Olha só no verso 16 do capítulo 4. E sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E eles também avisavam. Imagina, não tinha internet, não tinha nenhuma rede social, não tinha carro, avião, nada rápido. E nós estamos falando de uma cidade, né? Até hoje, se você for a Jerusalém, você consegue ver as muralhas. Não as desse tempo, mas muralhas reconstruídas, né? Então, eles avisavam da invasão com trombetas. Então, veja que eles prepararam soluções práticas. Ele falou assim, ó, nós temos que reconstruir. Então, a metade vai ficar pondo as pedras, a outra metade vai ficar atento com armas, porque se eles vierem nos atacar, nós teremos resposta. Então, não é ficar de braços cruzados. Você veja que tudo que a gente viu até agora envolve o quê? A dependência de Deus, a oração e a ação. Você preparar. Primeiro ele planejou, depois ele montou uma equipe para reconstruir, depois ele ficou sabendo, quer dizer que ele estava sempre atento dos planos dos inimigos, e ele então distribuiu o povo para se dispor com armas em volta para evitar o ataque. E aqui também eles tinham trombetas, já era sabido quando a trombeta tocasse, era para se ajuntar aonde eles estavam, porque havia uma invasão. Então veja que eles se prepararam. E mais uma coisa aqui que hoje a gente não vai detalhar, mas Neemias trouxe solução para as injustiças sociais. Estava havendo exploração do povo por alguns nobres e oficiais. Neemias chamou a atenção deles e, tipo assim, questionou essas atitudes e eles se retrataram. E mais uma coisa que Neemias fez, que eu acho bem interessante,
no verso 19 do capítulo 5, ele fala assim: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Ou seja, é legítimo esperar a recompensa de Deus, não é uma coisa assim, faço bem, não olha quem. É um ditado, mas você deve fazer ao bem, porque está escrito que até os inimigos você tem que orar por eles, você não vai vingar. Mas a expectativa de retorno é natural no ser humano, e essa oração de Neemias mostra isso. Agora vamos ao capítulo 6. Vou até acelerar, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas quando os inimigos viram que o muro estava sendo reconstruído, eles tentaram o quê? Primeiro eles tentaram atacar. Aí o plano foi desbaratado. Então eles falaram, então nós vamos nos aliar a eles, tentaram marcar o encontro. E 4 vezes eles mandaram emissários para Neemias: vem, vamos nos encontrar. E depois mandaram uma carta ameaçadora dizendo que Neemias queria ser rei, que ele estava contra o Artaxerxes, né, que era o rei do império. Então, encheram de mentiras a carta e disseram que ia levar para o rei. Então, Neemias falou assim: olha, de tudo que vocês disserem, nenhuma coisa sucedeu. Mas tudo teu coração inventas. É pura invenção da sua cabeça, é tudo mentira. Então, ele confrontou os caras. Interessante, né? Que qualquer semelhança é mera coincidência com os fatos que estamos vendo hoje. Os inimigos de Israel ainda hoje falam mentiras deslavadas. E até altos funcionários de instituições importantes replicam essas mentiras. Como no tempo de Neemias, os inimigos não têm vergonha de mentir. Então, eles não conseguiram atacar, pensaram em falar, vamos conversar. Neemias falou, não, eu não vou conversar com vocês. Aí o que acontece? Eles bolam um outro pano, vamos fazer uma cilada. Porque o que aconteceu? Alguns judeus tinham se casado com as filhas desses, lembra? Sambalate, Tobias, eram estrangeiros, eram povos que o Senhor tinha falado para não ter aliança com eles, porque falava assim, vocês vão acabar seguindo os deuses deles. Foi o que aconteceu. Mas, então, olha só, veja o que está no verso 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Então, esse cara era judeu, ele era aparentado com Tobias e Sambalate, e aí o que aconteceu? Ele falou, vamos para o templo, vamos entrar no templo, que o templo tinha sido reconstruído. O Nabucodonosor destruiu, o templo tinha sido reconstruído quando quando o povo voltou, e os muros que foi a etapa agora que Neemias estava reconstruindo. Então, quer dizer, eles tentaram conversar, vir junto, aí depois quis usar, como Neemias não era sacerdote, ele não tinha o direito de entrar naquele lugar e se esconder no templo. Então foi uma cilada dos próprios, né, desse próprio judeu que era aparentado lá com o inimigo. Então, Neemias, diante da cilada feita, que foi convidado para entrar no templo, ele falou, de maneira nenhuma eu vou entrar no templo. E aí no verso 12 do capítulo 6 diz assim, e percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, portanto Tobias e Sambalate o subornaram. Então havia profetas que estavam aliançados com o inimigo. Se aproximaram de Neemias para o atemorizar, mas ele não aceitou e discerniu a cilada. Então, gente, nós vimos aqui várias etapas né? No caso aqui era um projeto de reconstruir a cidade. E então, várias coisas a gente pode tomar como, né, como ensinamento, podendo nos ajudar. Então vamos lá para o versículo chave.
Ah, Senhor Deus dos céus, está lá no capítulo 1, verso 5. Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Em qualquer situação, a nossa confiança deve ser no Senhor. Devemos guardar os seus mandamentos, guardar é viver, é fazer como Jesus nos ensinou, é oração, orar e agir. Bom, caminhando para a conclusão, a gente viu que foram 27 fatos, coisas que Neemias fez, né? Ele se preocupava com o destino dos seus irmãos. Quando ele orou, né, confessando os pecados, ele deu nome, ele reforçou as pessoas para não ficar abatido, ele lembrou das promessas, ele afirma a identidade do povo. Oh, vocês são filhos de Deus, pode confiar, pode esperar. Ele orou a Deus, ele era copeiro, mas não se intimidou, era um cargo de confiança. Ele continuou, apesar da tristeza, ele continuou servindo ao rei, e ele ousou falar aos reis. Ele tinha um plano, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que precisava de cartas, pediu material, ele tinha planejado, pensado, conforme eu falei, aqueles 3W e 2H, né? Ele foi discreto ao contar do plano dele, ele montou uma equipe, ele teve o sim da equipe, ele identificou que houveram inimigos, mas ele não se intimidou, ele não se aliançou com eles, ele estava atento aos fatos e ficou sabendo dos planos, né, quando eles fizeram para atacar, assim, com armas e tudo, e destruir Neemias e sua equipe. Eles oraram, colocaram guardas de dia e de noite. Os judeus contaram para ele desse intento e foi frustrado o plano. Cada um continuou a trabalhar. Eles se organizaram para construir o muro e se defender. E avisavam, né, da invasão através das trombetas. Quando houve exploração do povo, Neemias lutou pela justiça social, orou para que Deus se lembrasse dele, identificou a mentira e não fez parceria com os inimigos. Diante da cilada feita, convidando para o templo, ele não aceitou. Então, hoje nós vimos como Neemias agiu em várias situações. Então, como sempre, indo já para o final, vamos repetir, né, para fixar na nossa mente. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para viver em mim. Eu agradeço a Deus, porque Deus não desistiu de nos ensinar através da Bíblia, que é a sua palavra. Eu agradeço a Deus pelo exemplo de Neemias, que me mostra como devo agir segundo a vontade de Deus. Eu agradeço a Deus porque eu posso buscar a Deus na certeza que Ele ouve. Eu agradeço a Deus porque eu posso orar a Deus. Eu oro e agradeço no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E também quero agradecer por estar viva, ter sido alvo do amor de Deus. Eu oro para que cada um de vocês que me ouve receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu oro para que tenhamos sabedoria, inteligência, entendimento para tomar as melhores decisões. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Compartilhe, comente. Quem sabe pode servir para alguém. Muito obrigada.